2005, Jesus mudou a minha vida, a minha história. Um homem sofredor. Eu sempre fui comerciante, só vivia bêbado, perdi tudo. E aí, depois que eu perdi tudo, Jesus chegou na minha vida e mudou a minha história, entendeu? Deus falou de uma maneira tremenda comigo, através do pastor Josué, através da ministração, do ensinamento. E eu fiquei maravilhado. A presença de Deus, eu senti uma presença de Deus tão forte, que você nem imagina. Eu só precisava de mais um aperfeiçoamento. Ter uma pessoa com um nível de capacidade maior. E, assim, às vezes eu tinha essa dificuldade de não encontrar uma explicação mais clara. O acontecimento da Bíblia, é como se chama a mentoria, a divisão da Bíblia como o pastor ensina. Eu nunca tinha visto isso, de todo tempo que eu me converti. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu tô achando, assim, uma coisa muito maravilhosa, a forma como a gente está sendo ensinado. Nós estamos sendo ensinados através do pastor. Tem uma profundidade muito grande, muito grande. Há 27 anos eu caminho com Jesus. Há 11 anos eu estou no Ministério Pastoral e a gente vai rompendo em fé, aprendendo a cada dia. E a cada dia a gente descobre que não sabe quase nada. Já acompanho o pastor Josué Brandão há tempos nas mídias sociais, né? Na época da fitinha cassete, há muito tempo atrás. Toda quarta-feira eu fico aguardando a mensagem que foi pregada na terça. Então eu acho que eu já assisti todas as mensagens do YouTube, acho que mais de 1000 por aí. Eram muitas dificuldades e hoje eu tenho visto que é como se a nossa mente foi aberta. Eu tenho utilizado o aprendizado já no Ministério Pastoral. Entra no YouTube que vocês vão aprender muita coisa. Eu queria aprender e ter segurança naquilo que eu falava. Deus quebrou muito cabeça comigo, né? Porque eu disse, é agora. Jesus está me chamando, já me deu várias oportunidades de vida e eu vou seguir. Aí foi nesse dia que eu tomei a decisão de servir a Deus. A minha líder, que divide comigo a liderança do ministério na minha congregação, ela entrou na mentoria, já conhecia o pastor Josué, e ela sempre teve esse desejo de incentivar as mulheres a crescer, a estudar, a buscar e ter intimidade com Deus. Aí um certo dia, ela veio aqui na minha casa e assistiu a primeira aula comigo. Ela assistiu junto comigo. E aí, pronto, mudou totalmente. Teve virada de chaves, né? E eu gostei da primeira aula, foi muito interessante. E aí eu fiquei na expectativa e não perdi a oportunidade. Quando abriu uma nova inscrição, eu fui uma das primeiras a me inscrever. O meu maior vilão é que ter esse tempo para com Deus. Todo aquele que ama as Escrituras Sagradas deve buscar um conhecimento dentro dela. Eu indico, sim, o pastor José Brandão, que Deus o tenha abençoado, continue abençoando, uma pessoa bastante iluminada pela guia do Espírito Santo. O pastor José eu conheci por vídeos no YouTube, alguns reels na rede social, dali direcionava para o YouTube para entender o contexto daquela frase, às vezes. A maioria das vezes era assim. Então, assim, conheci o pastor José. Antes da mentoria, eu percebi que a leitura bíblica e a compreensão era um pouco mais superficial. Após começar a fazer a mentoria, eu percebi que eu comecei a ter uma compreensão mais a fundo, também a possibilidade de busca de outras fontes, não só da mentoria, tá? Mas de outras fontes, de outras literaturas, que me dá uma clareza maior do texto exposto. Enfim, a exemplo, o livro de Gênesis que a gente estudou, que a gente já passou pela mentoria, o livro de Gênesis, 50 capítulos. Abi, uma semana. Olá, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Que bom estarmos outra vez juntos na nossa semana de estudo bíblico. Uma semana extremamente produtiva, gloriosa
de aprendizado, de crescimento. Seja muito bem-vindo a esta quarta e última aula da nossa semana de estudo bíblico. Sinaliza para mim aí, você que vai chegando, me diz onde você está, por favor, compartilha comigo o seu país, o seu estado, seja bem-vindo, tá bom? Nós vamos concluir hoje a nossa semana com um maravilhoso aprendizado. E eu fico muito feliz em ver que você perseverou até agora, sobretudo considerando, né, você está tomando o seu café da manhã, de repente, se preparando para ir à igreja, e nós vamos conversar sobre a Bíblia Sagrada, porque hoje, dia do Senhor, também é dia de aprendizado. Afinal de contas, eu sempre menciono, chamaram Jesus de rei e ele contestou, chamaram Jesus de bom e ele rejeitou. O único título que deram a Jesus e ele não contestou foi o título de rabi, mestre, porque a base do cristianismo é o ensino das Sagradas Escrituras, é o ensino e o aprendizado da palavra de Deus, tá? Então, vem para cá. Daqui a pouquinho você vai para a igreja, dia de atividades com a sua família. Por isso eu quero até dizer a você que a aula vai ser um pouco diferente, vai ser mais curta, vai ser mais objetiva. Eu vou apenas lhe apresentar pontos a serem incluídos no seu projeto de estudo bíblico e com certeza você terá sido extremamente agraciado por esta semana de estudo. Diz para mim aí como vocês estão. Fala também se o áudio está chegando bom. Se o sinal, o vídeo está chegando bom, por favor, Deus abençoe. Vou falar contigo hoje sobre como traçar um plano de estudos da Bíblia. É claro que nós, quando falamos da mentoria bíblica, eu disse que você vai receber um plano de leitura anual. É mais amplo, obviamente, né? Ele é organizado e detalhado para um estudo com um aproveitamento incomum, mas seja bem-vindo, seja bem-vindo. No final da aula, inclusive, eu vou indicar também quem é o ganhador ou ganhadora do kit Teleios. Os 100 primeiros aí, a gente vai anunciar. Seja quem for o campeão, quem sabe foi você, né? Fica aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso e eu vou apresentar seu nome na tela, quem sabe. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em lo nombre de Jesus. Que bom estarmos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, gente aí da Europa, Deus abençoe Inglaterra, Espanha. Deus abençoe você que está com a gente no Piauí, Manaus, Amazonas, né? Você que está com a gente lá de João Pessoa, Paraíba, preparando para ir à igreja, Aracaju, Sergipe, Deus abençoe sua vida. Aqui na nossa querida Bahia, que bom estar com vocês. Isso é um sinal claro de que você está comprometido com a semana de estudo e com a oportunidade de abraçar a mentoria bíblica com um aprendizado incrível de crescimento e aperfeiçoamento da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma revisão rápida com você das aulas e eu vou até anotar ali, só para você não perder a conexão com o conteúdo. Vamos lá. Esta é a aula de número 4 da nossa semana de estudos, ok? Na aula 1, nós falamos sobre erros, muitas vezes simples, que nós cometemos no estudo das Sagradas Escrituras. Um deles, tratar a Bíblia como se ela fosse um cofre, que só alguns têm a senha, e você fica tenso para desvendar esse mistério. Ler a Bíblia com a mentalidade religiosa, e eu digo sempre, vou repetir, a Bíblia não é assembleiana, a Bíblia não é batista, a Bíblia não é metodista, nem católica.
A Bíblia é a sagrada palavra de Deus, então ela não atende às demandas e às vezes desmandos da religião. Então esse é um erro que precisa ser corrigido. Na aula de número 2, eu falei com vocês sobre alguns métodos de estudo que vão te ajudar a construir um padrão de estudo bíblico para te fazer crescer no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. Aí eu falei com você, por exemplo, sobre leia a Bíblia diariamente. É uma questão de você estabelecer nisto uma rotina e gerar afinidade com o texto bíblico. Se não há afinidade, as pessoas me escrevem, as pessoas me encontram. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Queridão, se você é casado ou casada, você sabe que você começa a discernir alguns gestos e comportamentos do seu cônjuge a partir da convivência. Se você trabalha como costureira, mecânico, pintor, advogado, você vai se familiarizando com as demandas das suas atividades na medida que você desenvolve. Com a Bíblia Sagrada é preciso estabelecer a afinidade. E aí eu falei sobre a diferença na aula 2 de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. E apresentei a vocês, inclusive, uma sugestão de como fazer as duas coisas. Por exemplo, na aula 2 eu compartilhei com vocês que se você ler a Bíblia 4 capítulos por dia, você lerá a Bíblia inteira em um ano. Aí você pode me dizer, como é que eu vou ler a Bíblia 4 capítulos por dia? Bom, na aula 2 eu compartilhei isso. Você pode ler um capítulo pela manhã, um capítulo no horário do almoço, um capítulo no finalzinho do dia voltando do trabalho e um capítulo na hora de dormir. Muito provavelmente isso vai te tomar entre 7 e 10 minutos para cada capítulo. É muito importante você fazer isto, tá? Então, na aula 2 nós trabalhamos essa questão da organização do estudo. Na aula de número 3, que eu disse, deixa seu comentário aí sobre a sua impressão da aula de número 3. Na aula de número 3 nós fizemos um estudo no livro do profeta Ageu. Aprendemos, por exemplo, que Ageu é um profeta do período pós-exílico. Se você assistiu a aula 3, eu fiz praticamente um mapeamento da posição dos profetas que desenvolveram o seu ministério nas Sagradas Escrituras. Fala aí se valeu a pena, vai. Compartilha comigo a sua experiência da aula 3. Compartilha comigo que eu já vou para os comentários, vou dar uma olhadinha. Nós estudamos o livro do profeta Ageu e vimos também que Ageu foi contemporâneo, por exemplo, de Esdras, de Neemias, do profeta Zacarias, que são personagens que fizeram a história no período pós-cativeiro. Foi uma aula extraordinária e na aula 3 eu deixei inclusive algumas surpresas e megas surpresas para você, que nós vamos compartilhar na aula de número 4, que é a aula de hoje. E na aula de hoje eu vou te compartilhar um plano de estudo para você colocar em exercício e nunca mais ficar batendo a cabeça para saber por onde começar, tá? As pessoas me dizem, pastor, eu quero ler a Bíblia, mas não sei nem por onde começar, tá? Você vai sair daqui hoje sabendo por onde você começa a sua leitura das Sagradas Escrituras. Você vai desenhar um plano de ação pessoal para o seu estudo bíblico, tá bem? Seja bem-vindo. Me diz aí, por favor, qual foi a sua experiência? Qual foi o seu aprendizado na aula de número 3? Compartilha comigo, me diz isso aí, tá bom? Deixa eu te falar.
enquanto você compartilha aqui comigo, muitos de nós sentimos a pressão dos desafios cotidianos. As notícias frequentemente são repletas de desavenças, sejam de ordem política, militar ou familiar, e eu partilhei isso com você na aula anterior. Diante de um cenário tão caótico e turbulento, o que podemos fazer? Bom, eu particularmente acredito que estudar as Sagradas Escrituras é o passo inicial e mais fundamental para encontrar o caminho que te leva ao ponto do equilíbrio, da maturidade emocional e espiritual. Então, é preciso buscar o conhecimento bíblico mais aprofundado, porque é na palavra de Deus que nós encontramos esperança, direção e propósito. A semana de estudo bíblico foi criada exatamente pensando nisto, oferecer a você e a todos a oportunidade de um aprofundamento neste conhecimento, a fim de que você consiga encontrar respostas para as suas indagações diante de um momento frequentemente assaltado por dúvidas, anseios, verdades distorcidas e que precisam ser ancoradas nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus permanece e permanecerá como um farol que brilha na noite de escuridão e dúvidas. Foi justamente pensando nisto e também por isto que nós desenvolvemos um guia que eu chamo de mentoria bíblica, um programa no qual eu te dou um acompanhamento ao longo de 12 meses no estudo das Sagradas Escrituras, livro por livro. Através da mentoria bíblica, eu quero ajudar você a entender que você não está sozinho. Cada aula vai te dar a oportunidade de explorarmos juntos verdades fundamentais das Sagradas Escrituras. Para mim é fenomenal analisar a visão panorâmica de cada livro. O seu contexto histórico, então, é indiscutível, porque isso te ajuda demais a compreender por que razão o profeta se comportou de determinada maneira, porque ele utilizou determinada colocação, sem falar que os profetas exploravam muito as metáforas, a linguagem figurada. E entender isto é imprescindível para que você compreenda a Bíblia sem descontextualizá-la. Então, a mentoria bíblica foi pensada justamente no propósito de te dar fundamento basilar para conduzir a tua vida debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então presta atenção nisto. Durante essa semana de estudo bíblicos, nós caminhamos juntos no passo a passo, para que você consiga se aprofundar no estudo bíblico e extrair ferramentas práticas para a sua vida, a fim de colocar em exercício e também compartilhar com outros. A verdade é que muitos de vocês evoluíram ao longo desta semana. Alguns nunca haviam percebido, ou nunca havia percebido, que a palavra de Deus é um manancial tão doce, saboroso, degustador de conhecimento de Deus, fonte de sabedoria para a vida e uma fonte que nunca se esgota. O que precisamos é saber explorar isso, a palavra adequada é explorar. Então, eu vou te fazer 3 perguntas importantes, 3, e você vai me responder no chat essas perguntas. Responde, que eu vou ficar olhando aqui para ver a sua resposta. Primeira pergunta:
O que você aprendeu sobre a Bíblia essa semana? Compartilha comigo aqui pelo menos uma coisa que você aprendeu sobre a Bíblia essa semana. Digita. De repente você está dirigindo, indo para a igreja, de repente você está tomando café. Mas se você puder, digita aí uma coisa que você aprendeu sobre a Bíblia nessa semana de estudo. Vai. Faz isso porque você me motiva, você me estimula a me dedicar ainda mais em te oferecer o conhecimento da palavra de Deus. Essa é a primeira pergunta. Vamos lá. Inclusive tem alguém que pontuou que não sabia que Ageu viveu no mesmo período de Zacarias, tá? Teve outra pessoa que me comentou essa semana, pastor, eu não sabia que Ageu foi um ponto-chave para impulsionar a reconstrução de Jerusalém e do templo em Jerusalém. São coisas importantes. Vamos lá, deixa eu fazer outra pergunta. Como você se sente em relação à sua conexão com a palavra de Deus agora? Como você se sente em relação à sua conexão com a palavra de Deus agora? Você se sente mais estimulado? Se sente mais apaixonado pela Bíblia, mais motivado a estudar a Bíblia? Compartilha comigo isso aqui. Diz para mim. Vai. Você que está no Instagram, no YouTube, no Facebook, aproveita, manda o link dessa aula para alguém, chama mais pessoas para estarem aqui comigo, com a gente, chama mais gente. Hoje é domingo, eu sei, mas antes da escola bíblica você vai conseguir, e nós vamos terminar rapidinho. Eu só quero que você compartilhe comigo como está a sua conexão com a palavra de Deus. Porque a mentoria bíblica fez um escarcéu na minha alma. Minha paixão pela Bíblia, pela exposição bíblica, ganhou nova forma, nova energia, tá bom? Vou fazer uma terceira pergunta para você. Quais práticas novas você já adotou no seu estudo da Bíblia Sagrada? Olha as perguntas que eu estou te fazendo. Primeira pergunta, o que você aprendeu sobre a Bíblia essa semana? Segunda pergunta, como você se sente em relação à sua conexão com a palavra de Deus agora, depois dessa semana de estudo? E a terceira pergunta, quais práticas você já aplicou em seu estudo bíblico? Ora, as perguntas são de autorreflexão, mas elas são fundamentais para que nós percebamos o quanto evoluímos na nossa semana de estudo bíblico. Por outro lado, essa jornada de crescimento espiritual não termina aqui. Nem pense na ideia de permitir que essa jornada encerre aqui. A mentoria bíblica oferece uma oportunidade de continuar essa evolução com o meu acompanhamento próximo, num estudo sistemático, organizado e mentoreado das Sagradas Escrituras, com orientações adequadas e uma comunidade bíblica comprometida com os alunos. E presta atenção, não sou eu apenas que digo isto. Dá uma olhada no depoimento de 2 alunos da mentoria bíblica, para você ver a experiência que eles estão vivenciando nesse crescimento da palavra de Deus. Veja aí esses depoimentos. Todo aquele que ama as Escrituras Sagradas deve buscar um conhecimento dentro dela. Eu indico, sim, o pastor José Brandão, que Deus o tenha abençoado, continue abençoando, uma pessoa bastante iluminada pela guia do Espírito Santo. O pastor José eu conheci por vídeos no YouTube, alguns reels na rede social, dali direcionava para o YouTube, para entender o contexto daquela frase, às vezes. A maioria das vezes era assim. Então, assim, conheci o pastor José. Antes da mentoria, eu percebi que a leitura bíblica
e a compreensão era um pouco mais superficial. Após começar a fazer a mentoria, eu percebi que eu comecei a ter uma compreensão mais a fundo e também a possibilidade de busca de outras fontes, não só da mentoria, tá? Mas de outras fontes, de outras literaturas, que me dá uma clareza maior do texto exposto. Enfim, a exemplo, o livro de Gênesis que a gente estudou, já passou pela mentoria, o livro de Gênesis, 50 capítulos, que às vezes fazia só uma leitura. Agora não, agora estuda capítulo a capítulo e vê onde começa uma história, onde que finda ela, onde abre uma outra sessão de história e termina ela. Então, assim, isso se tornou mais compreensível para mim e uma maior habilidade para saber que contexto que está contando aquela determinada história. Viu só? Assim como eles, eu quero que você também experimente grande transformação pelo conhecimento da palavra de Deus. Gente, eu tenho compartilhado com vocês que eu enfrentei grandes dificuldades para estudar. Estudei a minha vida inteira em escola pública. Os meus pais não tinham condições sequer de adquirir livros e cadernos em algumas vezes. Eu utilizava cadernos usados. Lembro claramente de ter pego cadernos que sobraram folhas de colegas que me davam e assim por diante. Quantos livros foram comprados? Eu me lembro claramente de ter comprado livros que um outro aluno que estava no outro ano me vendeu do ano anterior. Nem o acesso ao conhecimento era tão rápido como hoje, nem acesso ao material, à fonte de conhecimento, os livros. E quando se tinha o material, nós não tínhamos recurso para isso. Entretanto, lembro de uma certa feita que a minha mãe fez uma queixa em casa. Ela disse assim: meus filhos, a minha família, ninguém na minha família vai ingressar na faculdade, meu Deus. Eu fiz disso um objetivo para mim. E transformei isso num sermão de estímulo para os meus filhos, sobrinhos e jovens que passam pela minha vida e jornada. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade, com esforço, de estudar. Aqui no Brasil nós temos dificuldade de conhecer, de falar do nosso currículo e tal, porque algumas pessoas acham que é vaidade. Acham que você está se exibindo, o que não é a ideia. O Senhor conhece o meu coração. Mas tive a oportunidade de fazer 2 bacharelados em teologia. Por que fiz 2? Porque fiz um e achei que não foi a contento e resolvi fazer o segundo. E não é que o primeiro foi ruim, é que eu queria mais. Depois eu fiz um mestrado na área teológica, cursei filosofia, cursei direito, fiz um outro mestrado na área de educação, fiz um doutorado na área de gestão, algumas pós-graduações, apesar das dificuldades que enfrentei. Para que isso? Para poder sentar com você e poder compartilhar contigo conhecimento das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Então, a semana de estudo bíblico foi uma introdução ao vasto conhecimento das Sagradas Escrituras que eu tenho experimentado. Aqueles que desejam realmente aprofundar seu entendimento da Bíblia Sagrada e viver os ensinamentos de Deus expostos nas Sagradas Escrituras de forma prática, pregar, ensinar, é essencial dar o próximo passo. Porque no próximo passo que nós vamos mergulhar, Ezequiel 47, Ezequiel diz que ele mergulhou os pés, mergulhou os joelhos, mergulhou os lombos e então nadou. Eu disse a vocês que existem 3 níveis que você caminha comigo nessa jornada, 4 níveis. No primeiro, você teve contato comigo, com o meu ministério, com as minhas pregações, a partir de um vídeo, um link, uma reflexão. No segundo momento, você vem para a semana de estudo bíblico, que é a semana de aprendizado, de aprimoramento, de virar a chave,
e despertar para o conhecimento das Sagradas Escrituras. O terceiro passo é a mentoria bíblica. Porque agora nós vamos mergulhar os lombos, agora nós vamos de fato descer nas águas profundas. E o quarto passo, pastor? O quarto passo é o Espírito Santo que te segura pela mão. A partir dos 3 primeiros que você deu, ele vai te guiar a experiências copiosas, extraordinárias, inexplicáveis da palavra de Deus. Agora presta atenção. Eu quero falar agora, diretamente, com aqueles que estão prontos para o próximo passo. O conteúdo que eu vou dar é para todo mundo. Mas o que eu vou falar agora é exclusivo para quem decidiu que vai dar o próximo passo. Como você sabe, a mentoria bíblica é um programa de estudos. Não é um curso. É um programa de estudos. Nesse programa de estudos eu tenho um grupo seleto de alunos residentes que fazem comigo essa jornada de aprofundamento nas Sagradas Escrituras. Observe, na mentoria bíblica você terá o estudo da Bíblia livro por livro. Nós não fazemos apenas uma análise geral do livro, a gente faz uma análise da sua estrutura literária, do seu contexto histórico. E depois fazemos um resumo de cada capítulo com as divisões literárias de cada capítulo. Todos nós, eu, nossa equipe, os nossos alunos, estão comprometidos com o crescimento espiritual. Segundo, na mentoria bíblica você terá aulas ao vivo, em cujas aulas nós vamos discutir com maior profundidade o que está sendo compartilhado conosco através das Sagradas Escrituras. Os alunos muitas vezes ficam estupefatos, e o mentoriador também, porque há coisas que nós aprendemos tão diferentes do que de fato é. Então, você terá aulas ao vivo com compartilhamento de ideias, de interpretação e a aplicação da mensagem central das Sagradas Escrituras. Terceiro, em momentos especiais, nós temos reuniões de tirar dúvidas comigo ou com pastores convidados, que também vão te ajudar a se aprofundar no entendimento da palavra de Deus. Mas eu não tenho condição de participar das aulas? Tá, as aulas serão ao vivo e online. E se você não puder assistir a aula ao vivo, elas ficam gravadas e disponibilizadas para você, que é aluno, assistir a hora que você desejar, de acordo com a sua agenda e a sua programação. Então, onde você estiver, com um celular na mão e acesso à internet, você vai assistir a aula. Repito, não deu para assistir ao vivo, não há trauma. Você vai assistir a aula no seu momento. Porque todas as aulas ficam disponíveis na plataforma, garantindo que você não perca nenhum conteúdo, e você poderá assistir essas aulas quantas vezes você quiser ao longo dos 12 meses de acesso que você terá. E observa só, eu compartilhei com vocês na aula anterior que nós estamos disponibilizando um bônus. Não sai daí que eu vou te dar um conteúdo e um plano de estudo. Nós estamos disponibilizando um bônus para quem se inscrever na mentoria bíblica. Qual bônus? Primeiro, você vai ter acesso ao curso completo Descobrindo a Bíblia. Para mim, mentoria bíblica não é um curso, é um programa. É um programa de estudo da Bíblia. Descobrindo a Bíblia é o curso mais denso, vou usar essa expressão, que eu tenho. Porque ele vai te levar a entender a estrutura literária da Bíblia. E se você se inscreve na mentoria bíblica, você vai ter acesso ao curso Descobrindo a Bíblia. Segundo,
Você vai ter acesso a um plano, um mapa de leitura da Bíblia. E isso vai te ajudar a organizar o teu estudo de forma sistematizada, de forma orientada e muito bem feita. Além disto, eu programei para vocês um super bônus. O primeiro inscrito vai receber como bônus uma mentoria individual e presencial, vindo passar um dia conosco na nossa igreja em Feira de Santana e Salvador. Dentro do território nacional, nós vamos pagar as tuas passagens e a tua hospedagem, e você virá para conhecer a nossa equipe de trabalho, conhecer os nossos pastores, participar de um culto com a gente, e isso vai ser extraordinário. Esse é para o primeiro inscrito. Os alunos que se inscreverem a partir de segunda-feira, as inscrições serão liberadas na segunda-feira, às 19h30. Quem se inscrever até terça-feira, 23h59, terá acesso ao bônus do curso de batalha espiritual. Tá? Repetindo. Primeiro inscrito, uma mentoria presencial e individual na nossa igreja em Feira de Santana. Conhecer nossa equipe Teleios, equipe da igreja. Passagens pagas do território nacional e hospedagem. Os 10 primeiros inscritos vão receber um aconselhamento de grupo. Vamos entrar numa videoconferência e nós vamos conversar. Os 50 primeiros inscritos recebem o acesso, vão receber em casa o nosso livro De Volta ao Avivamento. Os 100 primeiros inscritos vão concorrer a um kit Teleios, que envolve o nosso livro De Volta ao Avivamento, Doutrinas da Nossa Fé e uma Bíblia de Estudos. E quem se inscrever nas primeiras 24 horas, segunda a terça, vai receber acesso ao curso de batalha espiritual. Você quer mais? Se inscreve. Entra, mergulha. Nós vamos liberar o link de acesso amanhã, às 19h30. Não perca esta oportunidade jamais. Então lá vai uma pergunta bombástica. Quem está decidido a ser o primeiro para vir conhecer a nossa igreja? Coloca aí. Coloca no chat. Quem está decidido a ser o primeiro? Vamos, dispara aí, porque eu quero você aqui. Você vai me perguntar, pastor, para eu ter acesso a tudo isso, qual é o meu investimento? Quando você olha toda a lista de bônus, super bônus e oportunidades, você pode dizer assim: eu não vou ter chance nenhuma, porque é muita gente. Como é que eu vou saber que seria o primeiro? Né? Quais as minhas chances de 0 a 10? 0 a 10? Para você ter uma ideia, são mais de 15 mil inscritos na nossa semana de estudo bíblico. São mais de 1 milhão de seguidores inscritos em nossos canais e perfis nas redes sociais. Então você está realmente num universo extraordinário de pessoas apaixonadas por Deus e pela sua palavra. Mas pensei numa forma de você que participou ativamente dessa semana de estudos não ficar de fora e ter um ponto de vantagem. E que vantagem! Para que você possa concorrer ao super bônus e aos super bônus que nós estamos disponibilizando. Qual é a vantagem? Qual é a chance? O que é que o senhor pensou? Nós estamos criando um grupo exclusivo de residentes. É um grupo diferente do grupo de inscritos para a semana de estudo. É um grupo de exclusividade para os residentes, onde os mais comprometidos terão acesso ao link de inscrição na mentoria bíblica
30 minutos antes do público em geral. Vou explicar. Segunda-feira, 19h30, nós abriremos as inscrições para a mentoria bíblica. Às 19 horas, quem estiver no grupo exclusivo de residentes já vai receber o link. Você poderá se inscrever e já entrar na mentoria bíblica e quem sabe já ganhar o super bônus do primeiro inscrito, do primeiro aluno. Você me entendeu? Isso significa que a sua chance de ganhar o super bônus cresceu portentosamente e há uma grande probabilidade de que você consiga. Se porventura não conseguir, você pode estar no grupo dos 10, dos 50, dos 100, mas o melhor mesmo é que você estará no grupo de alunos da mentoria bíblica, e isso é excepcional. Então, clica no link de residentes, eu vou liberar aqui o link de residentes, vou liberar o QR Code na tela, para você entrar nesse grupo exclusivo. Esse aqui só entra quem está decidido a dar o próximo passo. Vou te relembrar aí, tá? Vou te relembrar. Primeiro aluno, um dia presencial comigo, com a nossa equipe, com os nossos obreiros, visitando a nossa igreja. Os 10 primeiros inscritos, um aconselhamento de grupo. Estaremos juntos, compartilhando conhecimento e orientação pastoral. Os 50 primeiros inscritos vão receber o livro De Volta ao Avivamento, em casa. Os 100 primeiros inscritos vão concorrer a um kit Teleios, uma Bíblia de estudo e 2 livros da minha autoria. E quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ter acesso ao curso de Batalha Espiritual. Você não vai ficar de fora disso, porque afinal de contas você já está terminando o café da manhã para ir para a igreja e você vai sair daqui com a certeza de que você é um residente da comunidade bíblica. Você é um residente da mentoria bíblica e vai crescer em conhecimento e nós vamos caminhar juntos. E quando me encontrar por aí, no aeroporto, na rodoviária, numa igreja, se apresente, pastor, sou aluno da mentoria. Tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. O link está aí para você entrar no grupo exclusivo de residentes. E amanhã você vai ter acesso antecipado ao link. Tá bom? Para você se inscrever. Vamos ao nosso conteúdo. Eu vou falar rapidamente algumas coisas que julgo muito importante. E enquanto estiver colocando em prática o que você estudou, ore. Guie a sua vida pela oração. Nada mais extraordinário do que ler um livro com o seu autor te dando uma aula sobre ele. Deus é a pessoa que vai te fazer entender as Sagradas Escrituras pela ação do Espírito Santo na sua vida. Então, leia a Bíblia, ore e ore. Essa é a minha primeira orientação. Segunda orientação que eu vou te dar para o teu estudo da Bíblia é: descubra a organização literária da Bíblia. Há pessoas que pensam que a Bíblia é um livro desconexo, sem sentido, que cada livro foi escrito e encontrado debaixo do tapete. Você está enganado. A mentoria bíblica está me ensinando, nos ensinando, que cada livro está linkado com o outro. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens
que escreveram durante aproximadamente 1.600 anos. A maioria deles não foi contemporâneos e eles não entram em contradição. Isso é extraordinário. Então observe, como a Bíblia é dividida literariamente. O Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Primeiro, lei, que é conhecida como Pentateuco. Segundo, históricos. Terceiro, poéticos. Quarto, profetas maiores. E quinto, profetas menores. É importante você entender, e na aula passada eu dei uma introdução disto, e na mentoria a gente conversa sobre isso de maneira muito sistematizada. Em que contexto cada um desses livros estão? Aqui é o Antigo Testamento. Essa organização literária precisa ser conhecida e a maioria dos leitores, que eu chamo de comuns da Bíblia Sagrada, não se atentam para isto. Já o Novo Testamento é organizado assim, ó. Biografia, que são os evangelhos. Histórico, que é o livro de Atos. Epístolas. E olhe que as epístolas se dividem em 4 grupos. Quais são? Vamos anotar aqui. Pastorais, eclesiásticas, universais e uma diatribe, vamos chamar de redação, dissertação, tese, uma peça jurídica, que é a Epístola aos Hebreus. Qual a diferença de uma para a outra? Porque umas são pastorais, as outras são eclesiásticas, universais ou diatribe. Na mentoria bíblica nós estudamos isto. Tá? E o 4º grupo de livros do Novo Testamento, que é um livro só na verdade, é um livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Então, quando você descobre que a Bíblia está organizada literariamente, você para de pensar na Bíblia como um livro velho, mal educado, elaborado a trancos e barrancos, e descobre que ela foi planejada de forma organizada e estrutural, e o mais extraordinário, sem contradição. Então essa é a minha segunda dica para o seu plano de estudo. Descubra a organização literária da Bíblia Sagrada. Entende? A minha terceira sugestão para a sua leitura da Bíblia, eu vou apagar isso aqui, vou mudar. A minha terceira sugestão para você, para o seu plano de leitura da Bíblia, vamos lá, vou anotar aqui. Planeje a leitura da Bíblia completa em 3 anos. Vou te explicar. Primeiro ano, leia a Bíblia no formato tradicional que nós temos, conforme eu lhe mostrei há pouco aqui. Conforme ela está organizada por agrupamento de livros. Eles não estão em ordem cronológica. Por que não estão, professor? Vamos descobrir isso na mentoria bíblica. Tá? No segundo ano,
leia a Bíblia por grupos de livros. O que eu quero dizer com isso? Leia o Pentateuco e os Evangelhos. Leia os históricos e as epístolas. Porque você vai fazer uma leitura alternada de Antigo e Novo Testamento. No terceiro ano, leia a Bíblia em ordem cronológica. Porque você já leu 2 vezes a Bíblia, já se identificou com os seus relatos, com as suas histórias, com os seus fatos e episódios. Agora você vai ler em ordem cronológica para alocar cada acontecimento no seu devido lugar. Entende? Então, esse é minha terceira dica do seu plano de leitura da Bíblia, para que você cresça no conhecimento e no entendimento. Vamos lá. A quarta dica que eu vou te dar e encerro, eu vou te dar a quarta dica e a gente para por aqui o nosso estudo de hoje, porque eu vou esperar você na mentoria bíblica. Faça perguntas. Vou anotar aqui assim, ó. Faça perguntas. E eu vou te dar aqui 10 perguntas. Anota que eu não vou ficar repetindo. 10 perguntas para você fazer no seu estudo. Você leu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Faça 10 perguntas. Primeira pergunta. Quem escreveu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem escreveu? Segunda pergunta. Quando escreveu? Terceira pergunta. Por que escreveu? Qual é a causa? Qual é o contexto que motivou, que impulsionou a escrever isto? Quarta pergunta. Para quê? Escreveu? Ou seja, qual é o propósito? Causa e efeito. Foi escrito para alcançar que propósito? Quinta pergunta. Para quem? Para quem escreveu? Tá? Para quem Jesus disse? Para quem João escreveu? Deus amou o mundo de tal maneira. Sexta pergunta. Sobre quem? Então, em alguns relatos, é importante saber de quem o texto está falando, a quem o texto está se referindo. Para você não atribuir a Deus palavras que de repente foi do rei, ainda que toda a palavra seja de inspiração divina, você tem conjuntos de diálogos. Sobre quem escreveu? Vamos lá, a outra pergunta. Em que contexto? Qual é o contexto que o texto está inserido? Ler a Bíblia sem análise do contexto é um prejuízo, e é isso que a mentoria bíblica está me surpreendendo, porque a gente está levantando o contexto de cada livro, de cada texto, de cada profeta, de cada cena, para uma compreensão mais ampla das Sagradas Escrituras, tá? Vamos lá.
mais uma pergunta, essa é a oitava. De quem é a fala? Quem está se pronunciando no texto que você leu? Nona pergunta. Qual o significado da palavra naquele contexto? Porque se você não entendeu o que a palavra-chave do texto está dizendo, o seu sentido no texto bíblico, você pode fazer uma aplicação equivocada. E a última pergunta que eu lhe sugiro no seu plano de leitura é você perguntar como isto se aplica a mim. Se você anote essas perguntas aí, tira uma foto da tela, faz um print da tela. Aproveita e faz uma print, faz um print comigo na tela. Aí você posta lá no Instagram, me marca, tá? E coloca assim, ó, Jogo da Velha, estudo bíblico, tá? Faz isso agora. Você pega essas 10 perguntas e todo o texto que você lê. Se preocupe em receber a resposta a estas perguntas. Com isto, você terá entendido o texto e, mais do que isso, saberá como colocá-lo em prática na sua vida. E isso é extraordinário. Entendeu? São dicas que eu estou te dando para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. E isto vai mudar a sua vida. Você já entrou aí no grupo exclusivo de residentes? Você entrou no grupo exclusivo de residentes? Não? Sério? Vou pedir para liberar o link novamente e o QR Code na tela. Vou lhe dar mais uma chance. Porque agora eu vou anunciar o ganhador do kit Teleios. Vamos lá? O link está subindo aí, o QR Code está na tela. Vamos anunciar, vamos ver quem ganhou o kit Teleios. Vai receber em casa uma Bíblia de estudo e 2 livros da minha autoria. Vamos lá. Vai aparecer o nome aí na tela, tá? Oh! Tá presente aí? Sinaliza. Sinaliza. Se você não ganhar, fica tranquilo. Os 10 primeiros, os 50 primeiros, os 100 primeiros e os que se inscreverem nas primeiras 24 horas serão contemplados com bônus especiais. Embora vou defender que o grande bônus é a mentoria bíblica. Isso aí não se discute. Apareceu o nome. Muito bem. Maravilha. Se você não ganhou, não entristece. Não entristece. Se alegra com os que se alegram. Tá? E vamos lá. Tem os 10 primeiros inscritos, 50 primeiros inscritos, 100 primeiros inscritos. E tem também os que vão se inscrever nas primeiras 24 horas com um bônus especial. Nós estamos chegando ao final dessa jornada de aula. E eu quero que você reserve um momento para refletir sobre tudo que nós discutimos. O estudo da Bíblia não é apenas uma atividade. É um compromisso com a sua vida espiritual. Se você esteve aqui comigo até hoje, até agora, é porque deseja mais. Mais conhecimento, mais conexão, mais aprofundamento, mais sabedoria. E o incrível é que você não está sozinho nesta jornada, nós estamos juntos, como uma família, na fé.
buscando o conhecimento de Deus e da sua palavra. Já dissemos, eu disse na aula 3, disse no início desta aula, o mundo está mudando rapidamente. Existem vozes de incerteza, dúvida, desespero, aflição, crises econômicas, políticas, militares, sociais, familiares. Mas nós temos a certeza de que a nossa rocha é Cristo e não é possível conhecê-lo sem as sagradas Escrituras. A palavra de Deus é o mapa, é a bússola, é o GPS que nos levará ao nosso destino. Mas agora é com você. Fiz a minha parte e aquilo que estava ao meu alcance fazer. Inclusive, vou mostrar aqui novamente só para você lembrar. Eu disse a vocês que a nossa equipe entende. Será que eu apaguei? A nossa equipe entende que a nossa mentoria bíblica deveria custar pelo menos R$2.000. Tá? Chegamos a um consenso, passamos um desconto de R$500 para que custasse apenas R$1.500 e você tivesse o acesso. Aí entrou a minha imposição para te alcançar e eles cederam a isto porque o interesse é comum, todos nós queremos que você cresça em conhecimento. Então tiramos isso aqui de pauta, esse é o valor real da mentoria bíblica como programa de estudos. E estabelecemos 12 parcelas de R$ 79,70 para você investir pelo Pix, pelo cartão, como você preferir, ou à vista R$ 797. E eu espero que você se inscreva. A nossa parte é te oferecer o melhor, te dar o melhor conteúdo, te possibilitar a maior acessibilidade. Mas a escolha é sua, a decisão está em suas mãos. Você pode optar por continuar essa caminhada comigo lendo a Bíblia e crescendo no conhecimento bíblico, ou criar uma justificativa para não fazê-lo. Você pode até mencionar da rotina, da dificuldade, que dá sono, mas tudo isso são subterfúgios que a gente arruma para não nos comprometermos com aquilo que de fato é válido e permanente na nossa vida. Pense bem. Não é suficiente para você pegar a caixinha de promessa, abrir e tirar um versículozinho para ler. Não é suficiente. Se fosse, você não passaria a semana de estudo bíblico comigo. Na mentoria bíblica, você vai conversar comigo pessoalmente, em aulas ao vivo, aulas que estão gravadas, e o seu aprofundamento, como você viu nos testemunhos, será substancial. Agora, me diga aqui no chat, qual será a sua escolha? Você vai continuar só com os pés mergulhados ou vai descer até os lombos para ser guiado num nado extraordinário pelo Espírito Santo? Me diz aí, você vai abraçar esse desafio? Se você está comprometido em avançar, escreve aqui no chat, estou comprometido. Escreve aí, estou comprometido. Lembrando que o que você decidir agora define teu futuro. Porque a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus vai te preparar para a vida profissional, conjugal, relação com os amigos e especialmente a vida espiritual, cristã e ministerial. Então, escreve aí, estou comprometido. E haja agora, se programa amanhã, às 19h30, as inscrições serão abertas.
Se você já entrou no grupo exclusivo de residentes, você vai receber o link às 19 horas. Fica atento, porque você vai ser avisado. Se você não entrou ainda no grupo de residentes, acorda, irmão. Acorda, irmã. Entra agora, o link está aí. Você entra no grupo exclusivo de residentes e amanhã, 19 horas, recebe o aviso do link de matrícula. E você entra na nossa nova turma da mentoria bíblica. Então, te vejo em breve, na próxima aula da mentoria, amanhã, quando você ver o link de inscrição. Não fica repensando. Se inscreve imediatamente, garante a sua vaga e que Deus te dê um bom domingo para você, sua família, sua casa, e te vejo amanhã, 19 horas, no link de acesso lá no grupo de residentes. Te vejo lá. Se você não entrou no link, te vejo 19h30. Você tem acesso exclusivo à nossa mentoria bíblica. Vem para cá, Deus te abençoe, bom domingo, fica com Deus. Há 27 anos eu caminho com Jesus. Há 11 anos eu estou no ministério pastoral e a gente vai rompendo em fé, aprendendo a cada dia. E a cada dia a gente descobre que não sabe quase nada. Foi o dinheiro mais bem empregado do ministério que eu já pude fazer. Eu sempre quis fazer um curso com o pastor Josué, um curso online. E no dia que veio a mentoria, eu tive a certeza que seria esse daí. E o desejo de aprendizado. A gente que está na obra sempre precisa aprender mais. Quem ensina nunca pode parar de aprender, a verdade é essa. Se eu parar de aprender, eu vou ter que parar de ensinar. Nos 27 anos que eu leio a Bíblia, eu nunca me aprofundei tanto como agora. Eu digo para alguém que está assistindo que faça, abrace logo enquanto é tempo. Seja pastor, seja obreiro, seja um membro que queira conhecer a palavra de Deus, a hora é essa. Porque ninguém aprende sozinho. Eu não conheço ninguém que aprendeu só. Não perca tempo. Se inscreva para que você possa conhecer mais das coisas de Deus. É um manancial de água viva a mentoria bíblica. E eu tenho certeza que você já não vai ser mais o mesmo acerca do conhecimento. O seu conhecimento ele vai ser fundamental não somente para a sua vida, mas para as outras pessoas que também precisam do conhecimento das coisas de Deus. Então, não perca tempo não, irmão. Se inscreva, porque é uma coisa muito boa. E eu faço parte da mentoria e realmente é coisas maravilhosas acerca do conhecimento da palavra de Deus. Então, não perca tempo não, meu irmão. Se você ainda não se inscreveu, a partir do momento que você ouvir este vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai te impulsionar para você se inscrever e aprender as coisas de Deus, porque eu estou muito feliz em fazer parte da mentoria bíblica. Eu dava um passo. Hoje, com a mentoria, eu dou 10. Essa é a realidade com a mentoria, entendeu? O meu conselho é, você já perdeu tempo e não entrar na primeira turma. Essa é a realidade. Se tem a oportunidade de entrar hoje, ainda na mentoria, faz a inscrição agora. Se estiver disponível, faça a inscrição agora. É o melhor e maior investimento de conhecimento bíblico que você vai ter. Com quem tem gabarito, quem tem conhecimento, com quem tem didática para ensino, experiência de vida, experiência cristã, experiência em didática, experiência teológica, enfim. Quem não fez, esse é o momento. Se eu não tenho intimidade, se eu não convivo. Então, para mim, era essa dificuldade. Eu acabava me deixando insegura, eu ficava nervosa, essas coisas de insegurança. Porque quando você não sabe, a insegurança lhe consome. E a partir da mentoria, não, eu passei a ter mais segurança, mais propriedade com o que eu falo, no que eu vou apresentar. E até para cobrar as lideradas também, né? Porque primeiro, como líder, eu tenho que dar bom exemplo. Então a mentoria veio como uma virada de chave mesmo para mim, na minha vida espiritual, no meu ministério, por vários fatores. Por eu ser líder, eu tenho 1 ano de liderança. Eu me senti a necessidade de avançar. Então, a mentoria ela veio para me auxiliar nesse sentido, porque foi tomadas de decisões mesmo, que eu não poderia ficar estagnada no mesmo local. Eu tinha que avançar, eu tinha que me lançar em águas mais profundas.
Então foi uma casadinha. Chegou no momento certo da minha vida, uma decisão que eu tinha que tomar. É super gratificante, sabe? E quando as pessoas olham assim para você, que dá aquele feedback, nossa, irmã, você tá diferente, você tá mais segura no que você tá falando. Então isso mostra que eu fiz um investimento certo, porque isso faz parte do meu crescimento. É super essencial no momento que nós estamos vivendo hoje. A gente precisa ter conhecimento para quando se deparar com um falso profeta, ter propriedade, saber se é falso ou verdadeiro, para a gente não se deixar confundir com heresias. A importância de saber, de estudar, de buscar é essa. Todo aquele que ama as Escrituras Sagradas deve buscar um conhecimento dentro dela. Eu indico, sim, o pastor José Brandão, que Deus o tenha abençoado, continue abençoando, uma pessoa bastante iluminada pela guia do Espírito Santo, e eu tenho aprendido muito, sim, na mentoria bíblica. Então, eu indico, sim, a mentoria bíblica com o pastor José Brandão. Então, eu fico maravilhada e comecei a entender a palavra de Deus, como ela é. Quando eu entrei no livro de Jó, comecei no livro de Jó, aí não. O livro de Jó abriu um leque tão forte na minha vida. Um conselho que eu daria para essas pessoas que estão inseguros é que deixem essa insegurança e participem, porque esse curso, ele é muito bom, ele abre um leque que abrange todas as áreas da sua vida. Então, principalmente pregadores, principalmente quem faz a obra do Senhor. E ainda que a pessoa não faça a obra de Deus, mas tenha a intenção de trabalhar, fazer a obra de Deus, ou de ser porteiro, não desista daquilo que Deus está te proporcionando, porque é muito útil, é muito importante. E eu deixo esse recado para os irmãos: não desista deste curso, porque este curso vai te levar a lugares altos que você nunca poderia imaginar.